Olá, a paz do Senhor esteja com você. Aqui é Cássia Moreira e vamos fazer a leitura do capítulo 1 de Jonas, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, porque subiu a sua maldade diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que partia para Tarsis. E pagando a sua passagem, entrou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor fez levantar um grande vento no mar, e houve no mar uma tempestade tão grande que o navio estava para quebrar-se. E os marinheiros tiveram muito medo, e cada um clamava ao seu Deus, e jogaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio se aproximou dele e disse: O que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama a teu Deus. Possivelmente ele terá compaixão de nós e não pereceremos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lançaremos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu, agora, por que motivo nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes respondeu: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E aqueles homens então temeram sobremaneira e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Porque aqueles homens sabiam que fugia da presença do Senhor, pois ele lhe tinha declarado. E lhe disseram: O que faremos contigo para que o mar se aquete? Porque o mar se ia enfurecendo mais e mais. Ele então lhes respondeu: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. No entanto, aqueles homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não puderam, porque o mar se enfurecendo mais e mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Rogamos-te agora, ó Senhor, que não pereçamos pela vida deste homem, e nem ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E tomaram a Jonas e o jogaram ao mar. E o mar se aquietou do seu furor. E temeram aqueles homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Essa história de Jonas é muito conhecida por todos nós, porque é uma história que é muito significativa da história de um grande peixe que engole um homem. E nós vamos fazer o aprendizado ser mais claro nas nossas vidas, na nossa atualidade em que vivemos. Muitos de nós, muitas vezes, ouve dentro de nós um chamado do Senhor, algo específico que precisamos fazer. Seja para você ir em algum lugar, seja para você ministrar em alguma casa, seja para você ir até um local. E muitas vezes nós queremos fugir dessa presença, porque tamanho é o poder de Deus e tão grandioso que muitas vezes a gente vê aquela cena que Deus nos mostra e é muito grande. E nós falamos, Senhor, mas porque Deus ele escolhe diferente de nós. Deus não é um humano como nós, que nós olhamos
com as aparências, a gente julga pelo fato da posição social, de aparências, e Deus não é assim. E Jonas foi escolhido, mas Jonas, mesmo ouvindo a voz de Deus, ele vai para outro lugar, para Tarsis, ao invés de ir para Nínive. E quando ele pega e paga a sua passagem para ir no navio, ele acredita que vai dar tudo certo, que ele vai fugir. Mas nós fazemos os nossos planos e Deus ele dá a resposta. E a resposta de Deus veio com o enfurecimento do mar. E muitos dali que não estavam entendendo o que estava acontecendo. Os navegantes, todos aqueles que estavam ali sabiam que algo estava acontecendo. O mestre do navio, ele se aproxima de Jonas. E ele pede para Jonas clamar ao Deus dele. Mas por que ele faz isso? Porque todos estavam atemorizados. E onde Jonas estava? Dormindo. Por que ele estava dormindo? Porque ele sabia que a causa era ele. E se ele clamasse a Deus, algo iria acontecer. Mas ele preferiu se calar. E ele foi se deitar. E quanto mais as pessoas clamavam os deuses deles, mais ia se enfurecendo aquele mar. Mas nada que está oculto não vem a não ser revelado para nós. Nada fica oculto quando nós buscamos a resposta. E todos estavam buscando uma resposta. E a resposta veio. Porque Jonas declarou que ele era um hebreu e que ele estava ali fugitivo do que Deus tinha para ele. Ao invés de ir para um lado, ele foi para o outro. E quando descobriram, eles disseram para Jonas: tá, tudo bem, mas e aí? O que a gente faz? Porque a gente não vai ficar nessa tempestade, a gente quer que o mar se acalme. E Jonas, na sua carnalidade, ele pede para que as pessoas joguem ele no mar. Ou seja, ele preferia morrer do que fazer a vontade de Deus. E quantas vezes não é assim conosco? Quantas vezes Deus pede para a gente para falar uma palavra para alguém e a gente não fala? Quantas vezes Deus pede para a gente orar por alguém e a gente não ora? Quantas vezes Deus pede para a gente compartilhar uma palavra e a gente não compartilha? Quantas vezes Deus pede para que nós possamos abençoar alguém e a gente não abençoa? E com Jonas não foi diferente. Jonas preferia morrer. E aí o que fizeram? Lançaram Jonas no mar. E o que aconteceu? O mar cessou. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele sabia que Jonas iria ter essa atitude. Mas para que a glória de Deus fosse naquele barco, o que aconteceu? O mar se acalmou. E todos viram que realmente Jonas servia a um Deus todo-poderoso. Então, não importa se você faz ou não a vontade de Deus. A gente tem que saber que Deus escolhe. E Deus escolheu você agora, nesse momento, para estar ouvindo essa palavra, porque Ele tem um particular com você. Se Deus pediu para você fazer algo, faça. Se Deus pediu para você se levantar e ir até aquela pessoa que você disse, Deus, aquela pessoa não, todas menos aquela. Se Deus pediu para você ir em algum lugar e você disse, não, ali eu não piso, Senhor, faça. Porque se a tempestade na sua vida não está cessando e todos os seus familiares estão perdidos, você precisa se levantar. Deus já havia preparado um grande peixe para devorar Jonas, porque precisava que Jonas fizesse isso para a glória de Deus resplandecer naquele lugar. Porque a glória de Deus vai resplandecer aonde Ele quer, independente se eu ou você não quer fazer a vontade de Deus.
Só que Deus é misericordioso, Ele é piedoso e Ele preparou o grande peixe para proteger Jonas daquele mar grandioso. E todos acreditavam que Jonas estava morto. E muitas vezes é assim comigo e com você. Muitas vezes as pessoas acreditam que nós estamos mortos, mas nós estamos dentro de um grande peixe. Nós estamos ali protegidos pelo Senhor, porque o Senhor, quando Ele escolhe, nada pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. E quando nós sabemos que o Senhor tem uma missão para mim, para você, a nossa missão, ela vai se cumprir, independente se você quer ou não. Mas hoje é dia de se levantar. Hoje é dia de falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim a sua vontade. Se o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer. Eu vou orar pelos meus inimigos. Eu vou falar naquela multidão. Eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça, porque a sua glória, ela vai resplandecer na minha vida. Então feche seus olhos agora, quero orar com você. Deus Todo-Poderoso, assim como Jonas, Pai, que fugiu do chamado. Muitas vezes nós queremos fugir do nosso chamado. Muitas vezes nós queremos dar desculpas. Muitas vezes queremos fazer a nossa vontade e ir aonde o Senhor não quer que estejamos. Nós sabemos que as nossas dificuldades, as nossas dores, tudo que acontece é porque nós queremos fugir do problema. Nós queremos fugir daquela situação. Nós queremos fugir de algo que nos incomoda. Nós queremos fugir para longe, Senhor, porque muitas vezes o Senhor nos escolhe para estarmos em terra onde nós não queremos estar, onde existem gigantes, onde existem barreiras, onde existe impedimento, mas é ali que o Senhor quer que nós estejamos. E se nós estamos aqui, Senhor, ouvindo essa palavra, é porque o Senhor quer nos usar, é porque o Senhor tem um plano para as nossas vidas. Tenha piedade e misericórdia da nossa fraqueza. Porque assim como Jonas, muitas vezes a gente quer deitar e dormir e descansar. Muitas vezes não queremos usar a nossa força, não usar os nossos lábios. Muitas vezes não queremos fazer aquilo que o Senhor quer. Mas nós queremos dizer ao Senhor que independente da nossa fraqueza, independente do nosso não, o Senhor é aquele que levanta o vento para nos declarar que o Senhor está conosco, que o Senhor nos quer, que o Senhor nos ama. E assim como Jonas, o Senhor protegeu ele, preparando aquele grande peixe, para que nenhum outro animal devorasse, para que nada pudesse fazer contra a vida de Jonas. E esse grande peixe muitas vezes representa a nossa dor, as nossas dificuldades, as nossas aflições. E que nós possamos, Pai, nos levantar, porque somos escolhidos do Senhor. Que possamos compartilhar a sua palavra, que possamos orar pelas pessoas, que possamos cuidar das nossas vidas, zelar por quem nós somos em Ti. E nós te adoramos, te glorificamos por essa palavra. E acreditamos, Senhor, no seu milagre em nossas vidas. Amém.